Clube. Muito obrigada por você ter estado com a gente até agora. Valeu, hein? Nos falamos amanhã a partir das 2 da tarde. Depois do break comercial, você fica com Gabriela Zata e o Clube do Chá. Afinal de contas, hoje é dia de chazinho, é quarta-feira. Beijo enorme, nos falamos amanhã a partir das 2. Sempre no oferecimento de Açupel e Interpeças, Centro Empresarial Torre Marechal, Casa Vitória, ALT Laboratório de Análises Clínicas. Grande beijo, tchau, tchau. Termina agora Super Pop Clube FM. Lançamentos, notícias e tudo sobre o mundo da música pop. Super Pop Clube FM. A Música na Clube volta daqui a pouco. Ouça agora as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Tudo em utilidades domésticas você encontra na Casa Vitória. Uma infinidade de itens. Linha completa para bares, hotéis e restaurantes. Artigos para presentes e listas de casamento. Tudo com os melhores preços da Vila Portes. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 481. Telefone 3028-9939. Atendimento também pelo WhatsApp 45 98401 5081. Casa Vitória. Desde 1992. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Você curte carros antigos, motociclismo, encontros e tudo relacionado aos clássicos do passado? Então não perca o programa Aventura TV, o universo maravilhoso dos colecionadores. Entrevistas, dicas, cobertura de eventos e muito mais. Em Ciudad del Este, no canal 932 da TV Tigo Star. Em Santa Rita, nos canais 2 e 15 da TV Santa Rita Vision. Assista no YouTube, no canal Aventura TV Paraguai. Programa Aventura TV. Apresentação Raul Leiva. Você sabe quanto custa imprimir e fazer cópias na sua empresa? Aposto que não. E que tal economizar até 70% sem dor de cabeça? A Compoclinic tem a solução. Nada de comprar impressoras. Instalamos um de nossos equipamentos em sua empresa e cuidamos de tudo. Configuração, treinamento e manutenção. E sabe o melhor? Tudo isso custa só a recarga do cartucho. Não é o máximo? Compoclinic, a boa impressão é a que fica. Avenida República Argentina, 3169. Fone 3028-0009. Visite o Parque Nacional do Iguaçu e renove suas energias nas Cataratas do Iguaçu com 90% de desconto. Benefício válido para moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas ao Parque Nacional do Iguaçu. Utilize o passe Comunidade. Regulamento no site www.cataratasdoiguaçu.com.br. O Parque Nacional do Iguaçu está aberto de terça-feira a domingo, das 9 às 16 horas. Cataratas do Iguaçu. Venha passear pelo nosso quintal, que é uma maravilha mundial da natureza. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. 70% de desconto. É a super promoção na lente que filtra a luz azul violeta. A luz azul é emitida por telas digitais como computadores, TV, smartphones e este mês nas Óticas Carol com 70% de desconto. Apenas 10 de R$ 9,90. É isso mesmo, 10 vezes de R$ 9,90. Óticas Carol. Em Foz do Iguaçu, em 6 endereços. Vem pra Carol. O Sicredi conta com linhas de crédito para financiar painéis solares para sua casa ou empresa, facilitando o acesso à tecnologia que proporciona economia na conta de energia elétrica. No Sicredi você encontra opções de crédito para financiar equipamentos para produção de energia, com taxas e prazos justos. Quer saber mais? Procure uma agência Sicredi e fale com o seu gerente. Sicredi. Juntos por um mundo melhor.
legislação fiscal, trabalhista e tributária brasileira é complexa. As empresas de sucesso contam com uma boa consultoria e planejamento tributário. A De Paula tem expertise nessas áreas. Alavanque a sua empresa. Faça uma consulta conosco. De Paula Contadores. Grandes clientes de todos os tamanhos. ALT Laboratório de Análises Clínicas. Referência regional em testes diagnósticos e análises clínicas em geral. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Usa os melhores princípios de qualidade, além de rigorosos controles externos e internos. Atende aos mais importantes convênios do mercado e oferece preço justo a particulares. É o laboratório mais próximo da Ponte da Amizade. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Orçamentos, marcação de exames e coletas domiciliares, utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 9 88 22 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. Atenção empresários e comerciantes. Você possui dívidas a receber? O serviço de cobrança em cartório de protesto passou a ser gratuito para o credor, além de ser o meio mais rápido, eficaz e seguro para reduzir a inadimplência e recuperar créditos. Isso mesmo, recuperar crédito via cartório de protesto passou a ser gratuito. Reduza a inadimplência e receba suas dívidas. Procure o cartório de protesto da sua cidade ou gerente bancário e vire a chave para o protesto. Vai vender ou conceder crédito? Acesse www.pesquisaprotesto.com.br. Consulta pública, atualizada, segura e gratuita. Cartórios de protesto. Ao seu lado, protegendo o seu negócio. Quer conhecer um pedacinho de Hollywood direto da Terra das Cataratas? Em Foz é possível. Na mega atração Movie Cars Entertainment, você irá reviver as cenas mais clássicas do cinema e se encantar nos incríveis cenários cinematográficos. No Movie Cars, você vive toda a magia da Disney em um parque temático único no mundo. Uma experiência com mais de 50 veículos que marcaram seus filmes e séries favoritos em 24 cenários que provocarão uma verdadeira nostalgia. Venha se encantar no Movie Cars, localizado na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. 5h. O rádio tem o poder de fazer você sonhar, vibrar e se emocionar. O rádio completa o seu dia a dia com música, entretenimento e informação. Nós da Clube FM temos orgulho em fazer rádio. Obrigado pela sua sintonia todos os dias. Você está ouvindo o canal 265 de comunicação. Frequência modulada e estereofônica em 100.9 MHz. Rádio Clube FM. Daqui, tríplice fronteira para o mundo. Está começando o Clube do Chá. Entrevistas, dicas, novidades e muita informação com Gabriela Zappa. Clube do Chá. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Estamos começando mais um Clube do Chá, trazendo sempre as melhores entrevistas e informações para vocês. Hoje é dia 13 de outubro e agora são 17h01. Estamos em oferecimento da Calçados Rosa, moda feminina e calçados com muita elegância e sofisticação. Eles ajudam a você a complementar ainda mais a sua beleza. A loja fica na Avenida Brasil, 1033. Então convido todos vocês, meus ouvintes, para irem lá na loja, conhecer, e tá maravilhosa a nova coleção Alto Verão 2022. Quero dizer que a gente está ao vivo agora na rádio 100.9 e também a gente está online, no nosso site www.portalclube.com. E também para você que está no Facebook, você pode acompanhar a gente no www.facebook.com/portalradioclube.
E eu vou começar anunciando a minha convidada de hoje, muito especial a entrevista. A minha convidada é a psicóloga, a doutora Cristina Rodrigues Paranhos, o CRP 08/18.514. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, doutora Cristina. Obrigada, Gabriela. Prazer estar aqui. Doutora, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes, conhecer você um pouco melhor. Bom, então, como você me apresentou, meu nome é Cristina, né? E eu sou de Minas, né? Sou de Monte Carmelo e moro já em Foz, já sou quase uma paranaense, já moro em Foz há 15 anos, mais ou menos, né? E já sou formada há mais ou menos 9 anos. Antes eu tinha feito um curso de biologia, fiz mestrado na área, aí quando eu, meu marido e minha filha, nós mudamos para cá, eu resolvi fazer um outro curso, né? E a psicologia foi o curso que eu me apaixonei, né? Então, desde 2012 eu estou formada e trabalho já na área da terapia cognitivo-comportamental. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E, doutora Cristina, onde você realiza os seus atendimentos aqui em Foz? Meus atendimentos eu faço no Espaço Prime, que fica na Avenida JK. O número do endereço eu não sei, mas fica entre o Mufato e o terminal de ônibus. Ah, sim, eu sei. Você atende lá, então? Atendo lá. Depois a gente deixa no final da entrevista, assim, o WhatsApp, o Instagram, né? Sim, para todo mundo que quiser conhecer ainda melhor seu trabalho, saber onde te achar. Então, doutora Cristina, vamos começar assim, o que seria a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC, como funciona e quando que o paciente deve procurar? Pois é, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem da terapia, da psicologia, né? Porque, igual você estava me falando antes, eu não conhecia muito bem essa abordagem. E geralmente os pacientes não conhecem muito, né? Porque tem a TCC, que é a terapia cognitiva, tem só a comportamental, tem a psicanálise, tem a Gestalt. Então, o diferencial da TCC das outras é que a TCC é assim, o que perturba as pessoas, o que traz assim aflição para ela, não é a situação em si, é a forma como eu vejo essa situação. Por exemplo, tem um problema aqui que para mim é um problema, você olha e fala, Cris, mas eu não estou achando isso tão difícil quanto você está achando. Então, como você interpreta essa situação é que vai gerar em você, produzir em você emoções e comportamentos. Então, para TCC, assim, se eu consigo fazer com que você pense de uma forma mais realista, mais funcional, então, em consequência, vai mudar os sentimentos, né? E vai mudar os seus comportamentos. Então, é sempre esse tripé. Então, o pensamento está influenciando no comportamento e está influenciando na emoção. Então, na TCC, eu sempre vou trabalhar com o paciente para ver se ele está vendo a situação realmente como está acontecendo. Porque, por exemplo, no caso da depressão, é como se a pessoa colocasse um óculos cinzento e vê o mundo todo sem brilho. Entendi. Sabe? Então, o jeito que ele está vendo, as relações também, o trabalho, tudo na vida dele é como se fosse sem brilho mesmo. Entendi. Sabe? Então, a terapia faz o quê? Te ajuda a tirar esses pensamentos disfuncionais, essa forma de ver a vida. Ele te afasta esse óculos e você começa a ver a realidade como ela é mesmo. Sabe? Então, é uma abordagem muito interessante. Ela é considerada padrão ouro para tratar, tipo, transtorno de ansiedade, para tratar depressão também, né? Então, assim, ela é escolhida pela maioria dos profissionais, também pelos psiquiatras, que indicam bastante, por essa eficiência, e o tempo dela é um pouco mais curto, lógico, depende de cada caso, É isso, né? Que eu ia perguntar, as sessões é parecido com uma terapia convencional? Sim, são 50 minutos. A diferença dessa terapia da cognitiva, é que ela é mais ativa. Por exemplo, assim, eu com o meu paciente, eu sempre vou estar pedindo para ele fazer coisas, né? Então, sempre vai ter, tipo, uma tarefinha de casa, né? Falar, olha, então, nessa semana, observa para mim seus pensamentos, né? O que você sentiu? Quando você tiver um sentimento muito difícil, anota para mim o que você está fazendo, o que você sentiu, que pensamento que veio na sua cabeça. Aí, quando ele volta na outra semana, a gente vai avaliar isso tudo. Eu acho que é importante, eu acho que todo mundo deveria fazer qualquer tipo de terapia. Terapia vale, ainda mais no mundo agora
né, que a gente está vindo de uma pandemia, onde os pensamentos foram mais negativos, Sim. as pessoas estão abaladas, perderam, né, sempre, todo mundo perdeu alguém que conhece. Então, eu acho que o momento de reflexão... Muito medo, né? Muito também. os medos. Então, acho que é bem importante. Sim. Eu sempre falo, acho que todo ser humano tem que fazer terapia para se autoconhecer, para conhecer a origem, né? Sim. Então, é muito importante. Então, eu gostaria de saber, doutora, quais são os pontos determinantes de compreensão e atuação do TCC? A TCC de atuação, ela vai trabalhar com os transtornos de ansiedade generalizada, vai trabalhar também com toque, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, bipolaridade, borderline. Então, assim, ela atua em vários transtornos que ela já é comprovada, assim, cientificamente, que ela é eficaz. Né? Então a gente sempre tem um manual, sabe? Assim, a sessão da terapia cognitiva comportamental, ela é mais estruturada. Então, assim, você, por exemplo, tem depressão. Então eu já vou lá e já vou trabalhar, assim, eu já sei o que eu faço, sabe? Para trabalhar ali a depressão, tem essa estrutura. Aí você falou do toque também, muitas pessoas, né, têm esse problema e é um problema que vai virando uma bola de neve. Toque. Você não pede... Queria que você falasse um pouquinho até do toque. As pessoas não têm noção, assim, às vezes, assim, o público leigo, o sofrimento que traz. É muito e é um transtorno que demora geralmente 10 anos para ser diagnosticado, porque as pessoas às vezes escondem. E aquilo ali vai consumindo ela com a aflição que ela tem. Porque, assim, o que traz o sofrimento para a pessoa que tem toque é ela saber que aquela obsessão que ela tem, ela é irreal, que ela sabe que não tem nada a ver com a realidade mesmo, né? E mesmo assim ela tem aquela compulsão para fazer, sabe? Isso daí, o toque é bem abrangente, pode ser de várias situações. Sim, né? Pode ser toque de checagem, toque de limpeza, toque de pensamento que gera muito sofrimento também, que pensamentos... tipo de machucar alguém, sabe? Tem gente que, às vezes, por exemplo, tá dirigindo um carro. É só um caso bem extremo isso que eu vou contar, né? Tá. E tá dirigindo um carro e às vezes fica dando volta no quarteirão para ver se passou em cima de alguém, atropelou alguém. Meu porque Deus. ele não acredita que não tenha feito isso. Ou se não, lava a mão até manias, sair sangue. assim, de limpeza, né? Lava a mão até sair sangue porque acha que pode estar contaminado. Então, é um dos transtornos que causa muito sofrimento para a pessoa. Então, não tem cura sozinho, se não procurar uma ajuda. Só tende a piorar. Só tende a piorar. E o toque, geralmente, o tratamento é feito junto com o psiquiatra, né, com medicação, e a terapia cognitiva também é muito eficiente. Nossa, que né? Então, assim, se você tem ou conhece alguém que tem, procura ajuda, porque imagina, você fica sofrendo 10 anos até que tenha coragem de contar para alguém, né? Para buscar ajuda. Também, acho que tem uma linha tênue entre, assim, manias, às vezes a pessoa confunde. Eu tenho mania, por exemplo, de verificar sempre se a porta está fechada, assim. Então, eu não sei se é uma mania, então acho que fica um pouco confuso isso. Fica, porque tem traços, né? Então, assim, eu tenho traços, por exemplo, você tem mania de ir lá fechar a porta, de verificar. Eu vejo umas 2 vezes, mas eu não sei se isso daí é só uma mania ou se é um toque, por exemplo, é uma dúvida. Provavelmente pode ser só, assim, que a gente fala que é um toque, é um traço, não chega a ser um transtorno. Sim, sim. Tem um toque subclínico também, né? Então tem um teste, né, para fazer, para verificar, um questionário para verificar. Ai, né? E é isso. Então, assim, é bom procurar ajuda para não ficar sofrendo, né? Com certeza. Muitas das doenças, né, psiquiátricas têm solução, tem tratamento, mas ainda existe muito... vergonha de falar que eu não vou no psicólogo, eu não vou ao psiquiatra. Porque acha que vai ser considerado como louco, alguma coisa nesse sentido. Tem muita falta de informação. Muita falta de informação. E quais são as técnicas para mudança de comportamento dentro da terapia cognitivo-comportamental? Assim, quais são as técnicas usadas? Tem várias, porque assim, depende. Por exemplo, assim, se eu atendo uma pessoa que tem depressão, a pessoa que é depressiva, ela tem uma falta de energia, ela não quer se relacionar, ela não quer falar com ninguém. Se afasta da sociedade. Se afasta da sociedade e fica, assim, ruminando, que a gente fala, pega um pensamento negativo e vai, sabe assim, é tipo uma ruminação mesmo, vai rodando ele na cabeça. Então, esses pensamentos negativos vai gerando uma emoção cada vez pior, né? De tristeza ali, né? Então, assim, num caso aí, só para exemplificar, na depressão a gente começa muito com ativação comportamental. Para tirar essa pessoa, por exemplo, do quarto que está fechado, que está escuro, coloca para conversar com as pessoas, sabe? Então, essa é uma das técnicas. Mas muita gente acha que a terapia cognitiva é só técnica, e não é.
Sim. Sabe, se você pegar só uma técnica e usar por usar, não vai funcionar. Você tem que ter, assim, o porquê que a psicóloga está usando isso. Sabe? Então tem todo um estudo de caso para falar, isso funciona para fulano, mas para ela não funciona. Aqui a Juliana está perguntando, doutora, quem precisa fazer terapia cognitivo-comportamental? Qualquer pessoa que tem, né? Qualquer pessoa. Ela é uma abordagem como outra qualquer. Igual a gente estava falando, tem gente que vai gostar mais da TCC, ou tem outra que gosta mais da psicanálise, outra que gosta mais da Gestalt. Então, é ver o seu estilo, né? Sim. Que você se adapta melhor. Porque psicólogo é assim também. Você vai na terapia, na primeira sessão, e é aquela coisa, você olha, igual ir ao médico também, qualquer outro profissional, né? Você tem que ver se você confia na pessoa, de se abrir, de contar sobre a sua vida. E a gente nunca pode perder de vista também do sigilo profissional que tem na psicologia, né? Ah, sim. O que é dito entre, né, o psicólogo e o paciente só fica ali mesmo para nós. Eu acho que tem pessoas que têm dificuldade até de se abrir até com o médico, né? Sim. E às vezes eles falam, mas eu vou falar o que para o psicólogo? Chega no consultório, fica até assim duro assim na cadeira, né? Eu falei, não, calma. Aí tem toda uma estrutura para conduzir a sessão, né? Não precisa de ficar preocupada que, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou responder. Então, sim. Agora vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? Como que uma pessoa ansiosa, é possível uma pessoa ansiosa se tornar menos ansiosa? E quais as mudanças de comportamento devido à ansiedade? Sim, é possível com o esforço da pessoa, né? E a terapia, esse autoconhecimento de se tornar menos ansiosa. Eu, na hora que talvez no começo do vídeo dá para perceber que eu estava bastante ansiosa, eu estava pegando um copo de água aqui e estava meio que tremendo, né? Agora já parou de tremer um pouco. Por quê? Porque essa é uma situação nova para mim. Então, sim, é esperado que eu sentisse ansiedade de estar aqui conversando com vocês, né? Sim. Mas eu sabia também que a minha ansiedade atingia um pico depois de alguns minutos e depois ela ia baixar. Ela já atingiu o pico, eu percebi isso, e eu tô vendo que agora ela tá começando a baixar. Então, assim, quanto mais eu faço uma coisa que me dá medo, por exemplo, aqui, né? Sim, na hora que você me convidou, nova, fica com um pouquinho de medo, mas eu vou encarar, né? Então, assim, por exemplo, se eu viesse aqui semana passada, minha ansiedade estaria menor. Outra semana, menor. Então, tem esse processo de habituação. O que piora a ansiedade é, assim, você me chama, por exemplo, para vir aqui, e eu falo, não vou. E aquilo ali, assim, falar ao público que esse é um problema desse tamanho para mim, ele passa a ficar gigante. Falar, eu sou incapaz, eu vou ser ridicularizada, porque vem esses pensamentos na cabeça, né? Sim. Então, quanto mais eu fujo de um problema, mais a minha ansiedade aumenta. Então, o que resolve a ansiedade? Chama enfrentamento. Então, você tem sempre que pensar assim, o que você tem mais medo. Por exemplo, eu vou pegar meu exemplo aqui. Falar em público lá na rádio, eu vou colocar ele no topo de uma escadinha. Então, eu vou fazendo coisas para eu subir esses degraus bem um pouquinho até chegar e conseguir falar, sabe, em público. Sim. Eu poderia fazer uma live ou fazer stories no Instagram, qualquer outra coisa para eu acostumar de estar exposta, né? Enfrentar os medos. Enfrentar os medos. Eu também, eu acho que eu era uma pessoa muito tímida. E hoje, assim, depois de começar desses meses na rádio, se tornou uma das coisas que eu mais amo fazer. É uma coisa que a gente vai gostando, enfrenta o medo e vai, então é por aí mesmo. E a ansiedade atrapalha muito a vida de uma pessoa? Quais são as mudanças de comportamento que a pessoa tem? Atrapalha demais, porque pode diminuir, assim, uma das coisas que diminui é sono, porque fica tão ansiosa, aqueles pensamentos rápidos, assim, porque a pessoa ansiosa, ela é diferente de uma pessoa que tem ansiedade no nível normal, que ela sempre imagina, essa pessoa ansiosa sempre imagina os problemas maiores do que são. Entendi. Sabe? E ela imagina os problemas muito grandes e ela é uma pessoa com pouquíssimas habilidades para resolver problema. Sim. Então isso vai causando ansiedade. Aí, assim, deita na cama, né? Na hora que relaxa, que não tem mais nada para pensar, a mente traz, olha, vai ter tal problema, você vai conseguir resolver isso? Né? Então a pessoa vai ficando com falta de sono, pode ter falta de apetite, ou pode ter também aumento do apetite para liberar a ansiedade, sabe? Aí pode acarretar um ganho de peso. Ganho de peso, perda de peso, aí depende do perfil da pessoa. E concentração também. Então, assim, dorme pouco à noite e o sono está muito relacionado com a concentração, né? Sim. Então acorda sem concentração nenhuma, com irritabilidade também. Nossa, então a pessoa fica irritada. Atrapalha no dia a dia, né? Muito, atrapalha muito o dia a dia. A pessoa fica extenuada.
Nossa. E aqui, ó, a Nathalie perguntou quais são os sintomas físicos que uma crise de ansiedade pode causar no organismo e o que se pode fazer para melhorar. Ah, tá. Os sintomas físicos vai desde uma dor de cabeça, né? Também, assim, se eu estiver tendo uma crise de ansiedade, eu vou sentir uma palpitação, né? O coração, assim, batendo muito rápido, você consegue perceber isso. E também você vai perceber que a sua respiração, ela vai ficando mais curta, sabe? Você vai respirando, em vez de respirar normal, você fica desse jeito. Então, ela fica mais curta, aí essa respiração mais curta te faz ter um pouco de tontura e também você tem, pode ter dor de barriga, pode ficar pálida também, sabe? Porque tem até uma explicação que é bem legal, esses sintomas da ansiedade. Assim, então quando você está tendo uma crise de ansiedade, seu corpo interpreta como se você estivesse fugindo, né, de um perigo. Sim. Então, assim, você começa a suar. Por que o suor é importante, né, quando você está fugindo? Porque se vier algum predador, vamos lembrar lá dos antepassados, na hora de te puxar, você escorrega. Então, geralmente tem uma dilatação da pupila, porque você enxerga tudo. Você fica pálida porque o sangue vai todo para os músculos da perna, por exemplo, esses músculos grandes para correr, que você precisa ou luta, ou foge, ou paralisa, né? Então vem tudo para cá. Aí, às vezes, tem pessoas que até faz xixi na calça, essas coisas, porque também isso não é necessário para a sobrevivência. Aí o intestino para, né? A bexiga para ali. Então isso aí pode acarretar diversos problemas de saúde também, né? Sim, enxaqueca, né? Gastrite também, problema gastrointestinal, assim, um excesso de ansiedade. E aqui, doutora, quem sofre de ansiedade na hora de dormir? A gente estava falando assim, já tem insônia. O que faz para ter uma noite mais calma e tranquila? Porque às vezes vai dando uma crise de pânico e vai sendo uma coisa incontrolável. O que faz? Chama higiene do sono. Então, assim, você tem que ir preparando o seu quarto, o seu corpo, para ele saber que você vai dormir. Então, assim, muitas pessoas assistem TV na cama ou comem ali na cama, sabe? Faz tudo no quarto. Então, você tem que deixar o quarto só ali para o momento de dormir mesmo, sabe? Sim. Então, assim, antes toma um banho quente ou toma um chazinho, sabe? Essas coisas assim que te relaxam. Você vai ver as coisas que te relaxam. Sim. Usar celular também, deixar do lado. Você acaba checando para ver o que tá acontecendo. E isso vai te estimulando mais também. Então, ter esse cuidado, assim, fazer também técnicas de respiração é muito importante, ajuda bastante. Existem remédios, assim, não aqueles pesados, umas coisas, assim, mais suaves para ajudar as pessoas? Um chás, não sei, alguma coisa? Tipo um chazinho de camomila, né? Esses calmantes, os chazinhos da vovó, né? Mas a questão de fitoterapia, aí já do psicólogo a gente já não receita nem chá mesmo, assim, né? É só mesmo a terapia, esse ambiente que você pode mudar. E também você começar a entender que a ansiedade não é perigosa, ela é desconfortável. Sim. Né? Então, assim, você não vai morrer com uma crise de ansiedade. Porque quando você está tendo um ataque de pânico... A crise do pânico é devido à ansiedade ou uma pessoa... É uma ansiedade excessiva a crise do pânico, né? Então, assim, quem tem, geralmente para no pronto-socorro. Fala, eu vou ter um AVC ou senão eu vou ter um ataque cardíaco e vou morrer agora. Eu estava ontem no Hotel Bourbon e uma mulher passou mal. Parecia assim, minha mãe estava do lado, ela falou, olha, acho que a mulher está tendo um ataque. Começou a falar formigamento. Mas ela parecia muito, parecia uma pessoa muito... Aí ela foi embora de SAMU. Então, assim, pode dar vários sintomas, assim, Sim, né? Sintomas físicos mesmo. Um ataque de pânico é o pior medo que ela tem. Ela falava, tô tendo um ataque exatamente de pânico, fiquei bem preocupada. Mas aí o que faz? Aí leva pro hospital, aí faz todos os exames médicos mesmo para descartar o físico. Aí fica, se não encontra nada, aí fala, não, teve um ataque de pânico mesmo. Mas pode ser assim... Pode ser uma paranoia da cabeça da pessoa, porque muita gente... Eu já ouvi casos de fazer todos os exames, aí a pessoa não tem nada e continua afirmando que sente os sintomas. Tem, isso aí pode ser até algum transtorno, assim, sabe? Uma hipocondria também, né? Sim. Aí o pânico é diferente, assim, quando você tem o pânico, ele é inegável que você teve, pelo medo que você tem de morrer. Sabe, de às vezes formiga a mão, entorta a mão, então assim, dá muito medo mesmo, a pessoa fica muito abalada. E pro pânico, a TCC é excelente também, ajuda. Sabe, as técnicas que tem, que você aprende a controlar, a cortar o ciclo da ansiedade no começo.
Aí você falou que o TCC também era bom para traumas, né? Transtorno de estresse pós-traumático também. Um acidente. Pode ser acidente. E transtorno de estresse pós-traumático não tem só que acontecer com você. Se você presencia uma violência acontecendo, então você também pode ter esse transtorno, sabe? Não necessariamente aconteceu com você. Não necessariamente. E com o Covid aí, então eu tenho visto no consultório muito aumento de casos de ansiedade, porque é aquele medo, né, de se contaminar. Agora tá mais tranquilo, né? Mas no começo, ali quando eu atendia online, todo mundo era tava muito com medo. E era um medo justificado, né? Muita gente perdeu parentes também, então tinha a questão do luto, né, da tristeza. Tá sendo um período difícil, sabe? Sim. E, doutora, qual que é a relação da ansiedade e a dependência em ser aprovada pelas outras pessoas? Assim, a ansiedade está ligada à insegurança? Porque muita gente, a gente parece que vive para ter aprovação dos outros. Então, como é que é isso? E é tão difícil a gente viver por ter aprovação dos outros, né? Porque é tipo assim, um peso que você coloca. Então você assim tem que tentar sempre até a sua aprovação. O que eu falo muito para os meus pacientes é assim: sempre não analisa você com outra pessoa, analisa você com você mesmo em outros períodos da sua vida, né? Fala, olha de onde eu saí, onde que eu estou agora, olha como eu evoluí nesse tempo. Sabe? É um exercício que a gente tem que fazer, né, para não, lógico que, né, também a gente não pode assim descartar toda a opinião das pessoas, principalmente das pessoas que são importantes pra gente, tipo família, que tá ali sempre perto, né, amigos mesmo. Então a gente tem que ouvir o que eles estão falando, mas a gente tem que ter o cuidado para não andar também só sobre aquela ditadura do que você deve fazer. Entendi. Não viver pela aprovação dos outros. Sim. E em questão de autoestima, assim, muitas mulheres são, né, com esses padrões de beleza impostos ou essas redes sociais. Como que trabalhar isso nas mulheres? Porque muitas mulheres têm a autoestima baixa, sofrem caladas, né? Como que uma mulher consegue se reerguer, assim, de uma autoestima baixa? A primeira coisa, assim, que eu vejo muito, que anda gerando muita autoestima baixa nas mulheres, principalmente nas adolescentes, que eu vejo também, é a questão das redes sociais, né? Para citar ali o Instagram. Aqueles corpos irreais, né? Então, assim, às vezes para a pessoa adulta é muito mais fácil de você ver que ali tem uma manipulação, tem uma foto, qualquer coisa. Ou é uma pessoa que vive, a profissão dela é estar bem com o corpo dela para aparecer, para vender essa forma estética, né? E, tipo assim, pega nós, meros mortais, que não vive por isso, né? Então, se você não tiver cuidado, você vai começar a se comparar e talvez queira atingir aquele padrão que é inacessível. É inalcançável. Né? Inalcançável. E pior ainda, você achar que só se você tiver aquele padrão de corpo que você vai ser feliz. Né? Como se as pessoas que não estivessem dentro desse padrão, elas não poderiam ser felizes, né? Então, tem que ter esse cuidado, sabe? E isso aí é com reflexão. Sabe, é de você se conhecer e falar, não, pra mim eu tô bem assim. A gente não tem que ser acomodada, sabe? A gente tem que ser saudável mesmo, né? Mas eu não preciso de ser daquele jeito pra eu ser feliz, pra eu estar bem, pra eu ter uma relação. Exatamente. Né? Nossa, com certeza. Ainda mais com tanta... E começa na adolescência, né? Começa muitas na adolescência, cobranças. Muitas cobranças. Pela dificuldade, até pelo cérebro ainda não tá tão desenvolvido, então eles não conseguem ter esse filtro que os adultos têm. Né, de ver e falar, aquilo ali tá, às vezes tem uma manipulação, ou um ângulo da foto também que a gente vê, fala, olha, se eu tirar nesse ângulo a foto fica assim, fica mais bonita. E você acha que os adolescentes têm que fazer terapia para se conhecer? A partir de que idade você acha que... Tem, a terapia tem desde criança, né? Às vezes bebezinho, assim, mesmo assim vai chegar um bebê novo na família, o neném, né? O irmãozinho já começa a terapia. É um outro tipo de trabalho, né? Assim, sempre que você vê uma mudança de comportamento para pior, que mudança de humor, tipo muito fechado no quarto, é bom conversar, né? Conversa com o filho para ver o que está acontecendo, procura terapia também. Nossa, né? Agora são 17 horas e 26 minutos, a gente vai para um intervalo, a gente vai tomar uma aguinha e a gente já volta com mais a segunda parte da entrevista. Tá bom. O programa Clube do Chá volta daqui a pouco.
Moderno, imponente e no centro de bons negócios. Centro Empresarial Torre Marechal. Localização, segurança, visibilidade e sustentabilidade. Mais interação e troca de experiências. 22 andares preparados para receber a sua empresa. Recepção moderna e segura, com cadastro biométrico para controle de acesso de visitantes. Não espere mais, pois 70% do espaço já está comercializado. Ligue 3027-0383, Rua Marechal Floriano 960. Acesse www.torremarechal.com.br. Sancar Lavacar, equipe altamente qualificada para cuidar bem do seu carro. O melhor serviço em lavagens completas, polimentos e espelhamentos e higienização completa, com serviço de leve e trás. Agende pelo WhatsApp 459-9990-9704. Sancar Lavacar, Avenida Paraná, 1132, no centro, em Foz. Sancar Lavacar. Carinho, cuidado e atenção que você merece. Doutora Francine Pereira. Estética avançada, estética facial e corporal, harmonização facial, botox, bioestimuladores, rejuvenescimento íntimo, tratamento para acne, estrias, celulite, redução de gordura localizada, definição corporal, procedimento injetável para microvasos, entre outros. Cada beleza é única. Por isso, nosso atendimento é personalizado para cada objetivo de beleza. Entre em contato com nossa equipe e agende sua avaliação. Doutora Francine Pereira, Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1655, Vila A, Foz do Iguaçu. WhatsApp 45 99840 7609. Um ponto de encontro perfeito para viver os bons tempos da década de 50. Conheça a hamburgueria e restaurante temático do Movie Cars Entertainment e tenha uma experiência nostálgica. Seja no café da manhã, almoço ou lanche da tarde, a hamburgueria e restaurante do Movie Cars tem o cardápio perfeito para o seu paladar. São várias opções de lanches, petiscos e pratos especiais, além de deliciosas sobremesas e bebidas. Com acesso independente do parque, a entrada é gratuita. Curta uma incrível viagem no tempo na hamburgueria temática anos 50 do Movie Cars. Localizada na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Gente, a nova coleção Primavera-Verão do Calçados Rosa tá um luxo. São cores, estampas e modelos irresistíveis. Leve tudo pra casa. Você pode. Afinal, o pagamento é em até 12 vezes sem juros dos cartões ou crediário próprio. Look completo com opções de roupas, calçados, bolsas e acessórios incríveis. Calçados Rosa. Tudo que você deseja aos seus pés, juntos nas tendências da estação. Avenida Brasil, 1033. Telefone 45 3028 0292, Foz do Iguaçu. Um belo jardim faz toda a diferença para sua casa ou empresa. Você sabia que um bom projeto de paisagismo está ao seu alcance? Conheça a Mega Jardins. Projetos e execução de jardins, instalação de grama sintética, projetos e execução de lagos ornamentais, pergolados e decks. Flores, plantas, vasos, terra vegetal e pedras para jardim. Rua Edgar Schimmelfeng, 845. Esquina com a Rua Júlio Prestes, 72, Parque Presidente 1. WhatsApp 45 99910 1313. A Mega Jardins também está nas redes sociais: Facebook, Instagram e TikTok. Mega Jardins. Soluções para o seu lar. Foz do Iguaçu. Estamos de volta com o programa Clube do Chá. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Clube do Chá. Então, a gente vai continuar nossa entrevista. E, doutora, a gente estava falando de ansiedade. Então, assim, pais ansiosos têm uma chance maior de terem filhos ansiosos? Como que funciona isso? Tem, porque, assim, a gente, né, os pais são uma escola para os filhos. Sim. Então, tem uma questão também da genética, né? Eu acho que é 30%, não lembro mais ou menos, assim, exatamente qual que é a taxa de herdabilidade, mas da ansiedade. Mas, igual eu te falei que os pais são uma escola, então a criança começa a olhar, por exemplo, como que você resolve seus problemas? Por exemplo, fui convidada para cá, minha filha veio, minha mãe não foi, que eu vi que ela tá nervosa. Aí ela vai, então vou fugir dos meus problemas, entendeu? Vou sempre evitar. Então, assim, a gente, sem querer, isso tudo é inconsciente, né? Sem querer, a gente vai passando esses estilos de enfrentamento para os nossos filhos.
Então, por isso que é bom, assim, né? Se você é ansiosa, você detectar isso e tentar modificar os seus comportamentos aí, né? Para que os filhos não aprendam. E aqueles pais muito críticos, muito rígidos, como que tem que ser, assim, o comportamento? Que eu vejo que muitos pais cobram demais das crianças, outros menos. Isso daí afeta no comportamento deles. Como seria o modelo ideal? Sempre elogiando, motivando, porque tem muitos pais que não sabem dizer não. Sim. Qual que é a balança? Olha, a balança sempre a gente tem que entender pelo equilíbrio. Se eu critico demais, é errado. E se eu sou muito permissivo também, é errado. Né? E você falou também da questão do elogio. Elogio vazio não resolve muito, sabe? Tipo, falar, você é lindo, só esses elogios. Mas se você fala assim, nossa, olha como que você se esforçou lá para estudar e saiu bem na prova, parabéns. Sabe? Então você sempre elogia o esforço da criança ou do adolescente. Sabe? Porque é isso que você vai estar reforçando nele, né? E aumentando também, melhorando a autoestima dele. Nossa, se eu me esforço, eu vou conseguir as coisas. Agora, se você fala só, você é tão inteligente, você é inteligente, isso é tipo um elogio vazio. Então, sempre elogio o esforço. Sim. E, assim, pais hipercríticos, a gente tem que lembrar. Se a gente, adultos, né, se eu estou no meu trabalho, se o meu chefe me critica, me envergonha na frente das pessoas, qual é a probabilidade de eu trabalhar bem? Né, de fazer as coisas boas, de não ter um pensamentozinho de vingança. Entendi. Né, de fazer alguma coisinha assim, né? Nem que seja um pensamento que passa. Para criança também, para adolescente também, sabe? Então a gente não pode ser crítico, né, ao extremo. A gente pode usar sempre a crítica construtiva, mas assim, para abalar a autoestima da criança, sabe? Por quê? Criança também, assim, eles não sabem, assim, minha mãe me chamou, por exemplo, de bobo. A criança não sabe que a mãe naquela hora estava com raiva, foi uma explosão dela. Ele vai pensar, não, eu sou bobo mesmo, eu não aprendo alguma coisa assim, sabe? Então tem que ter esse cuidado. E tudo que acontece na infância remete, né? Tudo que acontece em situações podem remeter a um adulto com complexos, né? Sim, porque olha, a gente é adulto, a gente é uma somatória de todas as experiências que a gente teve na nossa vida. Sim. Né? Então, assim, a gente proteger a infância, não com, tipo assim, sendo uma mãe ou um pai, aquele helicóptero, né? Assim, tomando conta demais, trazendo para uma bolha. Mas de dar autonomia, de oferecer cuidado, de oferecer afeto. Essas coisas todas tem que ter, sabe? Sim. Durante a infância. Porque se faltar, a gente não consegue também suprir tudo, mas se faltar muito, vai refletir na nossa vida adulta. Nossa, com certeza. Uhum. Doutora, vamos falar um pouquinho de depressão agora, né? Uhum. O que é configurado realmente depressão? Como saber se a pessoa tem realmente depressão, para não confundir com outras... com tristeza, com né? tristezas. Então, vamos falar. E quais são os sintomas? A depressão hoje, assim, muita gente fala assim, eu tô deprimido, né? Às vezes troca a palavra depressão para falar de tristeza. Então, tristeza é uma coisa, por exemplo, assim, aconteceu um acidente, qualquer coisa, teve uma perda, você ficou triste, né? Sim. Mas não quer dizer que você está depressivo, então tem que ter esse cuidado. Depressão é diferente. Então, você tem um período de tristeza de pelo menos 2 semanas, né? Também tem uma falta de prazer. Então, essa é uma coisa que é bastante marcante. Antes as pessoas adoravam fazer coisas e hoje em dia não faz mais. Sim. Então tem essa tristeza, tem a falta de prazer, também tem sintomas, pensamentos de que eu não valho nada, as pessoas não gostam de mim, eu sou inútil, eu sou um fracasso. Tem muito pensamento de culpa também. Mesmo que a pessoa não seja culpada de nada, ela se acha culpada pelas coisas erradas que estão dando errado na vida dela. Sim. Sabe? E também tem, no corpo, tem uma fadiga muito grande, uma falta de energia, e isso é muito claro, sabe? Então, assim, a pessoa não consegue, às vezes, sair da cama, sair do sofá, coisas que ela fazia tranquilamente, tipo assim, fazer uma comida, arrumar alguma coisa, ou trabalhar, ela não consegue mais, pela essa falta de energia. Então, sintomas físicos seria tudo isso? E a tristeza, o que é? Aconteceu um fato triste comigo, eu fiquei muito triste, então isso pode perdurar, né, alguns dias, mas a depressão não, ela é uma doença. Às vezes eu chego lá e eles falam, olha, Cris,
eu tenho uma família, né? Pego uma pessoa estruturada, eu tenho um emprego bom, não me falta nada, mas eu sinto um vazio, né? Eu sinto uma tristeza, eu não tenho prazer com mais nada. Antes eu gostava de estar com os meus filhos, por exemplo, agora eu não gosto mais. Né? Nossa, então não tem a ver assim com a falta de alguma coisa. Às vezes a pessoa pode ter tudo na vida e falar, não tá faltando alguma coisa que ela nem ela sabe explicar. Então isso é uma depressão, né? E causa muita perda, assim, para os familiares que estão convivendo junto, né? Que a pessoa vai se isolando, não gosta, fica mais reclusa. Então, interfere nas relações familiares, de trabalho também. E para a pessoa também, né? Ela fica com esses pensamentos, com essa culpa, e isso gera um desgaste muito grande para ela. E eu vejo que muita gente com depressão, às vezes, não quer ser ajudado, né? Tá, assim, no fundo do poço. Como que os familiares ou amigos ou alguém próximo pode fazer com que convencer, né? Ou ajudar essa pessoa a procurar ajuda, porque não vai conseguir sair sozinho. Isso que você está falando chama desesperança, que é uma característica também da pessoa depressiva, né? Então, assim, ela acha, não tem nada, não tem jeito para mim, sabe? Sim. Chegou aqui, é um ponto final, não adianta fazer nada. Então, assim, o que a família pode fazer é propor mesmo um tratamento, falar, olha, você não tá bem, eu vou te levar, vamos lá para ver se você gosta. Né? Aí, dependendo do grau da depressão, primeira coisa é procurar um psiquiatra, né? Se tiver com ideação suicida, então procura um psiquiatra, depois, né, vem com a terapia junto, né, para trabalhar em conjunto. Então, na verdade, você trabalha em conjunto com a gente trabalha, na maioria das vezes, tenta trabalhar em conjunto com o psiquiatra. E para sair dessa depressão, quais seriam os tratamentos, assim? É tratamento medicamentoso só medicamento. E terapêutico também, né? Porque só a medicação, ela não é também, assim, suficiente para você lidar com esses pensamentos, por exemplo, de culpa que vem, né? Que é aquela sensação de que é culpado por alguma coisa, ou de que é um fracasso. A medicação, ele vai te promover uma melhora para você trabalhar isso, trabalhar esses pensamentos, sabe? Então, assim, só a medicação sozinha é difícil ter, assim, um resultado bom só com a medicação sozinha. E, às vezes, só a terapia sozinha ela não consegue também, né? Porque tá faltando substâncias ali no cérebro, né? A química cerebral, ela tá desregulada. Aí entra a psiquiatria com a medicação. Em questão, assim, uma frustração, ela pode ser, assim, um gatilho para a depressão da pessoa piorar ainda mais, né? Sim, se a pessoa tiver, que a gente fala, uma vulnerabilidade, por exemplo, talvez ela não tá ali com, né, o quadro de depressão, mas ela tem uma vulnerabilidade, ou também tem, assim, é bom observar também questão de família, sabe, com depressão. Então, tá num ambiente históricos. Né? Então, pode ser que seja o gatilho para começar um processo depressivo, né? Mas não só pela depressão, só pela frustração, né? Falar, porque se tiver frustração, você é depressivo. Não, aí tem que ver o histórico da pessoa. E também pensamentos negativos, tudo vai piorando, né? Sim, nossa, os pensamentos, igual eu te falei assim, é de desesperança, é de ser fracassado, de ninguém gostar, de não valer nada. Né? Então, é uma doença muito grave que, se não cuidar, pode, em casos mais extremos, levar ao suicídio, né? A Fernanda Soares, ela perguntou, a depressão vai além da infelicidade crônica? Vai além da infelicidade crônica. A pessoa fica, durante o processo depressivo, ela fica infeliz, né? Mas vai além dessa desesperança, né? Ela, assim, além da infelicidade, ela tem essa desesperança de que nada vai dar certo. Né, uma fadiga também, né? Então, são vários sintomas, na verdade, né? Que vai piorando a vida da pessoa. E a depressão pode ocasionar ganho ou perda de peso? Pode. Talvez assim, na família ou com os amigos, a gente vê, né? Pessoas que tá depressiva e, né? Ela vai lidar com as frustrações, com os sintomas dela ali na alimentação. E outras já emagrece, então depende mesmo, sabe? E em média, assim, uma pessoa, quanto tempo nesse quadro severo, quanto tempo, assim, vai para sair disso? Pois é outra coisa também que não dá para saber, sabe? É porque é caso a caso, né? Então tem que ser estudado o grau da gravidade, como que a pessoa também vai estar na terapia, como que ela vai estar reagindo à medicação. Né? Então, eu tenho pacientes que eles são mais engajados na terapia.
Aí, às vezes, pode ser mais rápido. Agora, tem outros pacientes que eles não são tão engajados, né? Então, pode demorar mais também. E a Ana Paula está perguntando como se curar da fobia social. Fobia social, atendo bastante, né? Que é aquelas pessoas que têm medo de estar em público. Às vezes tem uma fobia que é tão grave, essa fobia social ou ansiedade social, que a pessoa é incapaz de se alimentar, por exemplo, na praça de alimentação do shopping. Porque ela fala, a pessoa está me olhando, e ela tem esse medo do julgamento, porque ela sempre acha que as pessoas vão estar julgando ela negativamente, sabe? Então ela não consegue pensar que alguém está julgando ela negativamente. E um exemplo que eu gosto de mostrar para meus pacientes com ansiedade social é que eles se imaginam assim, como se tivesse um holofote na cabeça. Todas as pessoas estão olhando para ele, sabe? Por exemplo, atravessando o shopping e como se tivesse um holofote, todo mundo para olhar. Ou então aquela mania de perseguição que estão falando de mim, estão me então assim, e aí a terapia vai trabalhar como? Vai trabalhar esses pensamentos de espera. Às vezes as pessoas estão no shopping, olham para você, mas elas nem estão pensando outra coisa, elas nem estão te enxergando, né? E também a gente trabalha com outras, por exemplo, fazer coisas durante a semana para fobia social. Conversar com mais pessoas, sair um pouquinho mais, mas sempre lembrando daquela escadinha dos medos, né? Por exemplo, assim, começar uma conversa, porque quem tem ansiedade social, eles não conseguem iniciar uma conversa, eles ficam com muita vergonha. Então eu coloco lá no topo da escadinha e falo, em algum momento você vai começar uma conversa, né, com uma pessoa desconhecida. Aí a gente vai trabalhando esses outros degraus, vai numa loja, conversa com a vendedora, coisas pequenas. E tem fobias também, assim, por exemplo, a pessoa tem medo de avião, o que tem muitas pessoas. Sim, também tem trabalho. São fobias específicas essas, medo de avião, medo de aranha, medo de gato, medo... Se você pensar, as pessoas têm medo de altura, então, cada fobia tem um trabalho. Cada fobia tem um trabalho. Mas sempre é o enfrentamento. Não existe pílula mágica, não existe assim, mágica. É sempre enfrentar o medo. Por exemplo, igual eu citei meu exemplo aqui no começo, assim, qual que era mais confortável para mim? Falar não para você e ficar lá em casa. Sim. Né? Então, assim, eu tenho um pouquinho assim de ansiedade social, mas hoje eu vim aqui, enfrentei meu medo e esse medo vai ficando, se aparecer outra oportunidade, da outra vez ele vai estar um pouco menor do que hoje. Se eu falo não, tá? Aquele medo gigantesco. E, doutora, esses remédios, muitas vezes, assim, você acha que pode causar dependência? Porque no trabalho, né, você falou que você não dá, mas o psiquiatra dá. Esses remédios não causam dependência? Pois é, mas aí eu vou entrar na área que é da psiquiatria, né, da medicação, que o psicólogo é só mesmo a parte da terapia mesmo, né? Aí é bom tirar a dúvida com o psiquiatra, né, para ver essa questão de dependência ou não. Nossa, então tem... mas é complicado isso, né? E quando, assim... Mas você sabe, às vezes as pessoas têm muito medo de medicação, mas naquele momento é o que ajuda ela, né? Então, às vezes tem também, igual tem esse estigma aí contra a terapia, psiquiatria, tem contra as medicações. Mas remédio, por exemplo, assim, de sono, eu já ouvi casos, assim, de sofrer de insônia, a pessoa acaba tendo uma dependência, né? Pois é, Mas é igual eu tô te falando, aí eu saio da minha área e vou falar da área ali do médico, né? Do psiquiatra, que ele tem mais. Porque na psicologia a gente não lida com medicação, né? Então essa área é exclusiva deles. E nessa época de pandemia, muitas pessoas, você acha que aumentou o número de pessoas procurando? Sim, principalmente por ansiedade. Nessa pandemia, como que você enxergou, assim, quais foram os maiores medos das pessoas de morrer, de perder um ente querido? Medo de morrer e luto, porque perdeu muita gente também, ou passou por um medo extremo de estar, né, numa situação tipo internado, essas coisas. Então, volta com aquele medo de se contaminar de novo, sabe? Sim. E de perder pai também, porque quando atendo adolescente também e ver o pai, né, doente, aí é um medo muito grande. E essas pessoas que hoje eu vejo, muitas amigas minhas que estão abaladas ainda psicologicamente, que, né, estão com medo ainda de sair, qual que seriam as dicas para as pessoas gradativamente voltarem, né, para a sociedade? Muita gente ainda está em pânico, né? Sim, muita gente com medo ainda. É seguir lá, né, as recomendações lá de ter o cuidado da máscara, do gel, essas coisas, da vacinação também, né? E em questão dos pensamentos, você tem sempre que falar, esse medo meu não está exagerado?
né? Fala, olha, né? Por exemplo, assim, eu estou vacinado, eu estou usando máscara, eu já passei gel na mão. Esse medo não está exagerado? Será que eu não posso sair? Né? Então, acho que é ter uma postura assim, né? E de ir enfrentando aos pouquinhos o medo. Em relação à felicidade, o que é uma psicóloga, assim, o que seria a felicidade? Assim, todo mundo fala, não encontrei a felicidade. O que é encontrar a felicidade? Pois é, o povo coloca encontrar a felicidade como lá no alto, assim, do topo, né, de todas as coisas. Não existe uma definição certa de felicidade, né? Não, tem muitas definições para felicidade, mas uma coisa que eu vejo é que a gente tem que tentar, assim, ter esse bem-estar, reconhecer as pequenas alegrias que tem no dia a dia, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu só vou ser feliz, por exemplo, quem precisa, né, acho que precisa de perder peso, só vou ser feliz quando eu chegar no meu peso ideal. E ela se priva, talvez ela vai demorar alguns meses para chegar no peso ideal. E ela se priva de ter uma felicidade, de ter uma alegria. Sim. E quando às vezes ela consegue alcançar aquilo que ela queria... Nunca é suficiente, né? Pera, eu não tô feliz. Então a felicidade é relativa. Né? Então, assim, tenta ver assim, durante o dia o que é as coisas que estão acontecendo de bem. Por exemplo, assim, hoje eu tô feliz que eu tô aqui conversando com vocês. Então, são esses momentos, assim, que dá cor pro nosso dia também, sabe? Que dá alegria. Acho que a felicidade tá nas pequenas coisas, né? Não espera a felicidade como um acontecimento, né? É buscar ela nas pequenas coisinhas mesmo que acontece, né? E hoje em dia também a gente tem meio que fala essa felicidade tóxica, né? A gente tem que ser feliz a qualquer custo. Né? Às vezes as pessoas estão passando por uma dificuldade, até luta eu vejo às vezes, e as amigas falam, não, mas vamos lá, vamos pra frente, não pode ficar assim. As inseguranças. E como que uma pessoa insegura consegue ficar mais, ter uma segurança maior, assim, gerar uma segurança? Tá vendo que é tudo assim, a pessoa insegura, às vezes ela pode ser ansiosa com medo do julgamento da outra pessoa, né? É se expor. Sempre, né? Então, assim, por exemplo, quando eu usar meu exemplo aqui e vir para cá, eu tava um pouco inseguro. Falei, será que a Gabriela vai perguntar coisa que eu não tenho domínio? Como que eu vou fazer? Será que eu vou falar uma coisa ridícula? Passa essas coisas na mente da gente. Porque a mente ansiosa, ela pega os pensamentos piores, catastróficos e traz à tona. E lembra que esses pensamentos geram emoção, então vai me gerar ansiedade. Gera comportamento, eu tava um pouco trêmula no começo, a voz saiu um pouco trêmula, não tava à vontade, né? Então, assim, para quem é inseguro, é ver o que é a sua insegurança e começar aos pouquinhos enfrentando isso. Exercícios diários, né? Exercícios diários. E uma coisa que ajuda bastante para lidar com a ansiedade, para acalmar, é respiração profunda, sabe? Então, se você... É uma técnica que é bem simplesinha, eu sempre ensino para meus pacientes. Você vai inspirar, tipo, conta 1, 2, 3, 4, segura... E na expiração, você sempre vai demorar um pouco a mais para soltar. E vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que quando a gente está ansiosa, a gente respira muito rápido e esse oxigênio, CO2 na corrente sanguínea altera ali, né? A percepção do cérebro ali. E quando você faz essa respiração, é como se desse uma equilibrada, sabe? Você falou no começo da entrevista que no TCC, na sua terapia, você dá uma tarefinha de casa. Sim. Então, assim, quais são os exercícios? Alguns? Você pode dar um exemplo de algum? Para ansiedade, procura por... Lá no meu Instagram tem muita coisa sobre como lidar com a ansiedade, né? Ensinando exercícios de respiração. Tem umas técnicas também para quem é ansioso, tem muita preocupação também, né? E falar, mas na hora que eu deito, a preocupação vem. Então, o que você pode fazer? A noite é pior, né? Sim, porque durante o dia a gente está fazendo coisa. Aí à noite, na hora que você é quieta, pronto, né? Vem as preocupações. Então, tenha o seu momento de preocupação. Tenha uma folha, anota todas as preocupações e defina, por exemplo, todo dia, às 5 horas da tarde, eu vou ler essa lista de preocupações e vou me preocupar durante 15 minutos. Se você deitar ali e vier a preocupação, fala, não, passou do meu horário de preocupação. Eu sei o que está escrito lá na minha folha. Geralmente, quando a gente escreve, você vai meio que resolvendo. Às vezes, na hora da raiva, que você quer falar alguma coisa, não é adequado escrever, porque depois você pensa, quando passa a raiva, você fala, não era bem... Gente, não fala na hora da raiva, né? Não dá certo. Então, vai dar uma volta, respira, se estiver no trabalho, vai ao banheiro,
né? Um lugar que você está sossegado, qualquer outro canto, mas não fala na hora da raiva. E escrever, sim, ajuda bastante, né? Tem gente que faz diário também das emoções, do dia a dia, ajuda bastante. Para controlar, porque tem muita gente que tem um misto de emoções, né? Sim. E não sabe nem como controlar. É porque a gente acha que a gente tem só emoções puras durante o dia, mas não, a gente mistura com ansiedade, com medo, com tristeza, né? Então, quando a gente eu peço para fazer um diário das emoções, né? Aí os pacientes geralmente veem que falam, parece que de manhã eu estava triste, depois já mudou, fiquei um pouco melhor e vai percebendo que durante o dia passa várias emoções na gente. E para quem tem esses transtornos de bipolaridade, que essas alterações bruscas de humor, o TCC também é indicado. Porque bipolaridade, assim, a pessoa acorda de um jeito, meio-dia tá de outro, e daqui a pouco tá de outro, então... A bipolaridade também é um transtorno que causa muito sofrimento para a pessoa, para a família que está à volta, né? Então, é um transtorno também que merece atenção, assim, de buscar ajuda, tanto psiquiátrica quanto terapêutica também. Então, doutora, nosso tempo daqui a pouco já está acabando. Eu queria que você deixasse, assim, suas considerações finais, mas antes deixasse, assim, telefone, a sua rede social. Tá. Para quem quiser, tiver alguma dúvida. Sim, pode ir lá, pode me mandar, né? Vai entrar no meu Instagram, no meu WhatsApp. Isso. Você pode deixar os seus números? Deixo, pelo WhatsApp, né? Então, 45 99990 1703. Ok. E o Instagram é psicóloga.cristinaparanhos @gmail.com. Sim, né? Então, é isso. E foi um prazer estar aqui para mim. Eu queria te agradecer muito, porque você falou que tava receosa, tava com medo. Então, assim, parabéns por você ter vencido o medo. Aqui é um bate-papo descontraído. Tá vendo, gente? Com um pouquinho de ansiedade social, vim aqui e enfrentei o medo. Exatamente. Então, assim, te agradeço muito a presença. Eu fico feliz pela oportunidade que vocês estão dando. Então, assim, muito obrigada. Esclareceu bastante. Então, convido vocês, né, para a próxima quarta, a partir das 17 horas, estaremos de volta com mais um Clube do Chá aqui na Rádio Clube. Então, quero agradecer, muito obrigada, deixar um abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira. Você ouviu Clube do Chá. Entrevistas, dicas, novidades e muita informação com Gabriela Zappa. Clube do Chá. Tudo em